Tem notícias. Oferecimento. Certificado de contribuição Hipersaúde. Adquira e contribua com o Hospital Amaral Carvalho. E Vestibular Unimar. Provas 21 de outubro. Inscreva-se unimar.br. Olá, muito bom dia para você, quase boa tarde, agora 11 horas e 56 minutos. Você que está almoçando aí em casa, tem notícias entrando no ar neste sábado, que começou com o céu um pouco nublado aqui na nossa região, mas o sol já está aparecendo. Daqui a pouco você vai acompanhar os detalhes da previsão do tempo para se programar para o seu fim de semana. E você vai ver também. Falta merenda. Em Marília, mães reclamam que as crianças do Projeto Guri estão sem lanche. Algumas mães se reuniram, trouxeram um biscoitinho com geleia, outras fizeram até pipoca. Orçamento apertado. Prefeitura de Bauru estuda como vai cortar gastos em 2019. E no esporte, o vôlei feminino de Bauru vence o Barueri e assume a liderança do Campeonato Paulista. Com a vitória, o SESI Vôlei Bauru está classificado para as semifinais. E tem ainda as dicas de lazer para você curtir o fim de semana na região. O Tem Notícias está no ar. A gente começa essa edição do Tem Notícias falando de uma situação complicada enfrentada por algumas famílias em Marília. Há quase 2 meses, as mães que colocaram os filhos para aprender um instrumento musical no Projeto Guri buscam as crianças com fome depois das aulas. Isso tem acontecido porque os alunos estão esse tempo todo sem receber o lanche que antes era fornecido pela prefeitura. A Isa já está afinada com as cordas do violão. Há 1 ano, ela participa do Projeto Social Guri, uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura e que oferece cursos de música para crianças e adolescentes. Eu gosto de ir lá porque lá a gente aprende muita coisa e no violão cada dia a gente aprende um pouco mais. Mas desde que as aulas voltaram em agosto, a Isa está levando o lanche de casa. E a mãe prepara o pão toda vez e guarda na mochila do violão. Antes ela ganhava o lanche no projeto depois das aulas, mas foi interrompido. A Isabelle, por exemplo, é uma criança que ela não sai tomando café da manhã. Então o café da manhã dela seria lá. Agora eu faço o lanche aqui na minha casa, levo para ela, ela faz a aula, quando ela sai ela come o lanche e vem embora para casa. O projeto atende quase 600 crianças de Marília e fornecia o lanche rigorosamente todos os dias. Até porque as crianças ficam de 2 a 4 horas nas aulas, que acontecem no contraturno da escola. As crianças saíram de férias no final do mês de junho e o projeto ficou 1 mês parado. Quando as aulas foram retomadas em agosto, as crianças já não estavam mais recebendo o lanche que era fornecido pelo projeto. Agora estamos chegando em outubro e os alunos continuam sem receber o alimento que era entregue pela prefeitura. E era da prefeitura a responsabilidade em garantir o lanche das crianças. Como ainda não tem previsão para normalizar a entrega, muitos pais estão ajudando a garantir um café da manhã para os alunos. A filha da Sueli tem 9 anos e há 1 ano também faz aulas de violão. Sem lanche no projeto, o jeito é acordar mais cedo, tomar um café reforçado em casa e depois encarar as aulas. Algumas mães se reuniram, trouxeram um biscoitinho com geleia, outras fizeram até pipoca. Então, assim, as mães que podem, aí trouxeram alguma coisa, né? Hoje, por exemplo, acho que não pôde, né? Porque não tem nada para elas. Quando podem, as famílias se ajudam, né? Mas a responsabilidade é da prefeitura, que disse por nota que esses lanches são adquiridos através de licitação que venceu, só que está em fase final. O pregão está agendado para o dia 4 de outubro e só depois disso é que o fornecimento vai ser normalizado. Agora a gente sai de Marília e vai para Agudos para falar de uma outra situação também bastante complicada ali na cidade. A falta de manutenção de uma estrada vicinal está atrasando a vida dos produtores rurais que precisam escoar a produção por ali. A erosão está engolindo o que sobrou da estrada e o espaço para carros e caminhões está cada vez menor. Esta vicinal fica em Agudos. Era a rota de escoamento de carvão e laranja, mas virou um caminho fantasma por causa da falta de manutenção. Nós estamos há 1 ano, mais ou menos, tentando, falando, conversando com
com os responsáveis das estradas, tal, mas não conseguimos nada até agora, infelizmente. A estrada é municipal. Está entre os 700 quilômetros que cortam a zona rural de Agudos. Mas quem se arrisca a passar por aqui corre o risco de não sair do lugar. Para chegar às fazendas, os produtores precisam passar por estradas de terra particulares, abertas pelas usinas de cana. São pelo menos 6 quilômetros a mais todos os dias. O transtorno fica ainda maior quando as máquinas estão trabalhando nos canaviais. Tratores e colheitadeiras passam por aqui o tempo todo e nem sempre seguem o caminho. Vocês já chegaram a ficar parados quanto tempo aqui por causa de maquinário que fica às vezes mexendo na propriedade, com plantio, com a mudança de estrada? Mais de 5 horas já ficamos parados já. Teve vezes já umas 5 horas ficar parado aqui. E como a distância é longa, não podemos ficar indo, voltando, tem que ficar esperando aqui. E aí acaba a produtividade da fazenda, às vezes a gente não consegue trabalhar normal. A Prefeitura de Agudos informou que não tem como asfaltar esse trecho, que faz parte de uma área de 900 metros quadrados só de estradas rurais. Mas essa vicinal já está no cronograma para receber os serviços de recuperação. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que a Prefeitura de Bauru diz que vai cortar gastos de várias secretarias no ano que vem. Você vê imagens ao vivo de Bauru agora, temperatura na casa dos 27 graus, tempo aberto, 12:02, o Tem Notícias volta já. A Polícia Militar apreendeu hoje em Assis 100 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os cigarros estavam em um centro de distribuição clandestino da cidade. A polícia também apreendeu 4 veículos, R$23 mil em dinheiro, além de celulares. 5 pessoas foram presas e todo esse material apreendido está sendo encaminhado para a delegacia. E a Justiça Federal de Assis decidiu que o setor de oncologia do Hospital Regional deve ser reativado em até 60 dias. Uma boa notícia aí para os pacientes. Esse serviço foi descredenciado em março do ano passado e desde então os pacientes têm que viajar ou até Ourinhos ou até Jaú para fazer o tratamento contra o câncer. O Ministério da Saúde informou que ainda não foi notificado dessa decisão judicial. Você que está em casa aí se programando para o fim de semana, vamos ver agora com a gente como é que fica a previsão do tempo para a nossa região. A influência de uma massa de ar seco permitiu a diminuição da instabilidade sobre o interior paulista hoje. O sol brilha forte nesta tarde na região de Bauru e a sensação é de calor. Não há previsão de chuva. O domingo será ensolarado e a temperatura sobe rapidamente, mas o aumento da umidade contribui para a formação de nuvens carregadas e aumenta as condições de chuva a partir da tarde. Em pontos isolados, pode chover forte. A máxima prevista para Pirajuí é de 31 graus. Tarde de sol e tempo firme em Marília. Faz calor e a temperatura consegue chegar aos 30 graus. Em Botucatu, poucas nuvens se formam e o sol continua forte hoje. A máxima de 29 graus. No decorrer deste sábado, continua quente e seco em Bauru. A população vai sentir bastante calor e a máxima fica perto dos 31 graus. Amanhã, o sol ainda brilha forte e esquenta mais. Porém, a partir da tarde, há risco de temporais. Máxima de 27 graus. Amanhã tem o Nosso Campo. A gente vai ver agora os destaques com o Antônio Nóbrega. Olá para você, ligado no Tem Notícias. Amanhã vamos destacar a enxertia no cultivo de pepinos. A abóbora é usada como porta-enxerto. E essa técnica ajuda a controlar uma das principais ameaças à produção. A raiz da abóbora, ela é resistente a qualquer doença, nematóide. O pepino próprio não aguenta, já a abóbora aguenta. Alunos de uma escola técnica produzem clones de eucalipto. Para tratamento de madeira, para fazer lasca, mourões, esticadores, para carvão e também para celulose, para papel, para pasta de celulose. Se você acha que a banana comprada na feira sempre sai assim, amarelinha da plantação, está enganado.
Há um processo de amadurecimento artificial e tem produtor com câmaras bem modernas para deixar a fruta bonita e saborosa. Tudo aqui foi projetado para simular o mesmo ambiente da fruta no pé, como se ela estivesse lá na plantação. Só que aqui ela dura mais e ganha até mais sabor. O acesso a uma máquina agrícola faz uma grande diferença, mas nem todo produtor consegue fazer o investimento. E aí vale emprestar, alugar. A gente que é produtor de pequeno, médio porte, então compensa muito mais a gente fazer essa troca, né? Na nossa dica de receita, um docinho tradicional e gostoso demais. Vamos mostrar como fazer doce de abóbora com coco. Um difícil separado de comer. De colherada em colherada, vai comendo um monte, né? Come tudo. O nosso campo começa cedinho, depois da Santa Missa. A gente se vê. Agora é a época das prefeituras aqui da nossa região se programarem com o orçamento para o ano que vem, né? Em Bauru, o orçamento para 2019 deve aumentar 5%. Mas apesar desse aumento da receita, algumas secretarias vão perder recursos e vão ter que buscar essa diferença por outros meios, como é o caso da Secretaria de Obras. O seu José Roberto tem uma fábrica de concreto no Distrito Industrial 4, na zona norte de Bauru. Ele conta que a estrutura das ruas precisa melhorar, já que algumas ainda nem receberam pavimentação. Eu acho que precisa arrumar esses asfaltos nossos aqui, que está um absurdo, buraqueira aqui. Foi prometido que estaria tudo asfaltado, bonitinho. Hoje está um absurdo aqui ainda. Rua João Cândido Madeira, núcleo Nobuja Nagasawa. Um buraco no meio da rua obriga os motoristas a desviarem o caminho. Para Mirella, passar por aqui é um perigo. Tive que passar no buraco porque não tinha nem como voltar. Aí estraga carro, estraga pneu e quem que paga o prejuízo? É perigoso para motorista, é perigoso para criança, para mãe. O Gabriel diz que faz dias que o buraco está do mesmo jeito. Faz um mês já que tá aí. É perigoso? Ah, é, né? Ainda mais de noite, ainda que não dá para enxergar direito. Pouca iluminação, meio de mato. Se vir uma pessoa de carro mesmo, acabar acontecendo algum acidente. Bem perto dali, olha só a situação. Esta é a rua Ademar Leopoldo Guelardi. O buraco está tirando o sono dos moradores. A Fabiana mora bem em frente. O vazamento foi consertado com um mês de atraso, mas a cratera ficou para trás. O vazamento parou, mas o asfalto ficou uma porcaria. Ficou dessa maneira que tá aí. A gente pisa, suja tudo dentro de casa, não passa carro, não passa mais nada aqui nesse pedaço. Você já deve ter escutado aquela frase, não existe almoço de graça. Pois é, tudo na vida tem um custo. Para a prefeitura arrumar esse buraco, por exemplo, vai ter que gastar dinheiro. O problema é que o orçamento do ano que vem está bem mais apertado. O secretário de Finanças sabe que terá menos dinheiro para investir. O orçamento deve aumentar cerca de 5%. A estimativa de arrecadação é de 1 bilhão e 365 milhões de reais. Mas novos gastos vão consumir dos cofres municipais 23 milhões de reais. É o caso, por exemplo, do bombeiro, precatórios, que nós tivemos um aumento significativo no mapa de precatórios. Nós tivemos a Coab, mais 1 milhão e 200. Temos o orçamento participativo de mais 2 milhões que o prefeito está destinando para as prioridades das regiões. E nós temos também o aporte da Funprev, que gira em torno de 3 milhões. A Secretaria de Obras terá 22 milhões de reais a menos no orçamento de 2019. Dos 86 milhões de previsão, 5 milhões vêm do município. O resto vem de outras fontes. Com menos recurso em caixa, a Secretaria vai buscar alternativas para manter a programação de trabalho. Aquilo que se refere a tapa-buraco, que é a nossa principal preocupação do que nós temos para executar, eu acredito que isso vai ter uma normalidade. O restante dos investimentos é que nós vamos fazer uma análise prévia para poder avançar com essas atividades, isso sem sombra de dúvida. A Secretaria de Esportes é outra que vai perder poder de investimento. Com a redução de gastos, a pasta vai receber 1,5 milhão de reais a menos em 2019. A estimativa é ter em caixa 9 milhões de reais para o ano que vem. O secretário garante que 11 mil crianças e jovens que frequentam as escolinhas esportivas vão ter aula sem problema. No entanto, será necessário buscar recursos em outras áreas com projetos específicos. A gente tem aí 60% hoje das entidades que apresentaram o projeto para o Fundo de Esporte, elas já estão se organizando e pleiteando outro tipo de convênios, né, que sejam a leis estaduais ou federais. Então, esse tipo de situação vai fazer com que essas entidades tenham um pouquinho mais de autonomia. Luana toca violino há 5 anos.
Quando eu entrei eu não sabia nada, eu não sabia nem pegar no instrumento, nem nada. Você vai aprender a tocar um instrumento, vai aprender também muitas coisas boas, teoria, na prática também mais conhecimento, vai adquirir mais conhecimento ao decorrer do tempo. A Secretaria de Cultura também terá menos recursos municipais em 2019. No total estarão disponíveis cerca de 12 milhões de reais. As aulas de música, a orquestra sinfônica e o grupo de dança terão recursos suficientes, sem necessidade de dispensa de alunos. Mas outros projetos terão que tentar recursos em outras esferas do governo. Nós temos as emendas parlamentares, que é um caminho, nós temos projetos do Sinconv e outras frentes, bem como parcerias públicos-privadas. Esse é o desafio, é o grande desafio para 2019, né? Realmente fazer essas coisas acontecerem para que a gente possa ter um pouco de tranquilidade a mais aí para gerir o ano 2019. Apesar de corte nos investimentos, por enquanto, elas poderão manter o ritmo de estudos para se tornar grandes instrumentistas. A prefeitura tem que se adequar, mas o que não pode acontecer é deixar a população desassistida, né? E no próximo bloco, os números da nova pesquisa do Datafolha sobre a disputa ao governo de São Paulo e ainda mais uma vitória do time do vôlei feminino de Bauru. Vamos ao vivo para Marília. Temperatura na cidade na casa dos 26 graus. O Tem Notícias volta já já, não sai daí. A população de Bauru cresceu. É o que revela o último levantamento divulgado pelo IBGE. Essa pesquisa mostra também uma diferença entre as maiores e as menores cidades da região. Enquanto Bauru, Lins, Jaú ganharam habitantes, municípios menores como Barra Bonita e Garça apresentaram uma queda populacional. A Marcela é de Barra Bonita. Veio para Bauru cursar nutrição. Isso foi em 2016. Hoje, ela nem pensa em voltar. Penso em ficar aqui, caso aconteça alguma oportunidade de eu continuar minha carreira aqui. Talvez, mas também pode ser que eu vá ir para uma cidade maior. Sempre em busca da oportunidade. Sim, sempre em busca do meu futuro profissional. É o pensamento de muitos jovens. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Vim aqui para estudar na Unesp, estou cursando Engenharia Civil e gostei bastante da cidade. Achei aqui um local bem acolhedor. Sou de São Paulo. Eu vim já 4 anos atrás para fazer o curso de Engenharia Civil. A cada ano são novos alunos, novas turmas, jovens que chegam em busca de formação. E esse é o principal motivo do crescimento da população. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Bauru tem 25 estabelecimentos de ensino superior. São cerca de 20 mil estudantes, que em alguns casos trazem a família junto. Nossa secretaria já registrou um aumento na procura de nichos de mercado, de novos negócios, para que essas famílias que acompanham esses estudantes possam também investir no nosso município. Em outras palavras, o filho vem e estuda, os pais chegam e empreendem. No comércio, no setor de serviços, e assim vamos crescendo. De 371.690 habitantes em 2017, segundo o IBGE, para 374.272 habitantes em 2018. São 2.582 habitantes a mais. Eu era de Agudos, só que Agudos o mercado de trabalho está muito devagar, né? Eu trabalho com tatuagem, então aqui, como a cidade maior, o mercado de trabalho, né, dá mais oportunidade pra gente. Eu vim para trabalhar e morar, né? Eu comprei uma casa aqui e vim para morar. Segundo o último censo, além de Bauru, cidades como Jaú e Lins também cresceram. Jaú ganhou 2.243 habitantes e Lins, 489 habitantes. Já cidades pequenas encolheram. É o caso de Barra Bonita, que perdeu 204 habitantes, e Garça, que registrou uma queda de 212 habitantes. A Laura faz parte da estatística. Natural de Garça, mudou para Marília, porque foi onde encontrou melhor oportunidade de emprego. Eu optei em Marília por ser uma cidade mais próxima dos meus familiares, né? E bastante oportunidades de emprego e de crescimento, de poder se desenvolver dentro da empresa que está atualmente. Para o professor Sebastião, de Geopolítica e Planejamento Urbano da Universidade do Sagrado Coração, os números mostram um comportamento ainda em vigor, a migração para as grandes cidades ou para os maiores polos urbanos, mas que muito em breve deve começar a mudar.
Nós estamos vivendo um novo fenômeno de deslocamento. A gente sabe que com a internet das coisas, aí a 4.0 chegando, há uma mudança de paradigma e as pessoas ficarão mais em suas residências e farão trabalho mais locais e conectando com o mundo. É uma nova visão de mundo que está chegando, lentamente está chegando no nosso país. Agora a gente fala de eleições 2018. Vamos ver a agenda dos candidatos ao governo de São Paulo deste sábado. Márcio França, do PSB, cumpriu a agenda no litoral. Começou o dia fazendo uma visita técnica ao VLT, veículo leve sobre trilhos de Santos. Depois tomou café da manhã em Praia Grande, onde participou de uma reunião sobre adoção. João Dória, do PSDB, não teve compromissos de campanha durante a manhã. Paulo Scaff, do MDB, também não teve agenda pública hoje cedo, assim como o candidato Luiz Marinho, do PT. O Datafolha divulgou a 4ª rodada da pesquisa de intenção de voto para o governo do estado. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Os números continuam apontando um empate técnico no limite da margem de erro entre João Dória e Paulo Scaff. João Dória, do PSDB, somava 25% na primeira pesquisa. Manteve 25%, foi para 26%, agora está com 25%. Com a margem de erro, tem entre 23% e 27%. Paulo Scaff, do MDB, aparecia com 20%, depois 23%. Na pesquisa seguinte, oscilou para 22% e manteve. Na margem de erro, tem entre 20% e 24% e está tecnicamente empatado no limite da margem de erro com Dória. Márcio França, do PSB, tinha 4% das intenções de voto. Foi para 8%, chegou a 11% e agora aparece com 14%. Tem entre 12% e 16% na margem de erro. Luiz Marinho, do PT, estava com 4%. Ficou com 5%, 6% na pesquisa seguinte e oscilou para 5%. Com a margem de erro, fica entre 3% e 7%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, manteve 2 pontos nas pesquisas anteriores e agora tem 3%. Na margem de erro, tem entre 1% e 5%. Professora Lisete, do PSOL, registrou 2% em todas as pesquisas. Na margem de erro, vai de 0% a 4% e está tecnicamente empatada com Luiz Marinho e Major Costa e Silva. Toninho Ferreira, do PSTU, Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, PRTB, e Rogério Schecker, do Novo, estão empatados com 1% em todas as pesquisas. Com a margem, tem entre 0% e 3%. Brancos e nulos somavam 26%, depois 22%, 17% e agora 15%. Não souberam ou não responderam, eram 11%. E 8% nas pesquisas seguintes. Lília Miranda, do PCO, não gostava das 2 primeiras pesquisas, depois teve 1% e manteve. A gente vai ver agora o índice de rejeição dos candidatos mais bem colocados nesta rodada. Na primeira pesquisa, 32% não votariam em João Dória, do PSDB, depois 33%, 34% e agora 38%. Não votariam em Luiz Marinho, do PT, 19% dos eleitores. Depois 24%, 27% na pesquisa seguinte, agora manteve. 21% dos eleitores não votariam em Paulo Scaff, do MDB. Depois 23%, 25%. Nessa pesquisa são 27%. Márcio França, do PSB, não teria o voto de 15% na primeira pesquisa. Depois 17%, 19%, agora 17%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 11%, depois 9%, 9% e agora 8%. 14% não souberam ou não responderam na primeira pesquisa, depois 10%, 10% e agora 8%. 3% disseram que votariam em qualquer um, depois 4%, 3% e agora 3%. O Datafolha também simulou cenários de segundo turno, o primeiro deles de uma possível disputa entre João Dória e Paulo Scaff. Paulo Scaff, do MDB, teria 41% dos votos. João Dória, do PSDB, ficaria com 36%. Brancos e nulos somariam 20%. Não souberam responder, 3%.
A pesquisa também simula um segundo turno entre João Dória e Márcio França. João Dória, do PSDB, teria 41%. 34% votariam em Márcio França, do PSB. Brancos ou nulos somariam 20%. 4% não souberam responder. Agora, como ficaria o segundo turno entre João Dória e Luiz Marinho? Dória teria 47%. Marinho, 27%. 23% votariam branco ou nulo. E 4% não souberam responder. O Datafolha simulou ainda um segundo turno entre Scaff e Márcio França. Paulo Scaff, do MDB, teria 41%. Márcio França, do PSB, 35%. Votariam em branco ou nulo, 20%. 5% não souberam dizer. Vamos ver agora o segundo turno entre Scaff e Luiz Marinho. Paulo Scaff, do MDB, ficaria com 50% dos votos. Luiz Marinho, do PT, 21%. 24% votariam branco ou nulo. Não souberam responder, 5%. A pesquisa também traz uma possível disputa entre o Márcio França e o Luiz Marinho no segundo turno. Márcio França, do PSB, teria 45%. Luiz Marinho, do PT, 21%. Brancos e nulos seriam 27%. Não souberam dizer, 7%. O Datafolha fez 2.101 entrevistas entre os dias 26 e 28 de setembro em 65 municípios. Essa pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Vamos falar agora das notícias do esporte regional. E que bela notícia, viu? As meninas do vôlei Bauru venceram ontem em Barueri por 3-0. O jogo realizado no ginásio Panela de Pressão marcou a invencibilidade e a equipe assumiu a liderança do Campeonato Paulista. A noite era delas. O primeiro set foi bastante disputado, mas melhor para as donas da casa. Bauru fechou em 26-24. Na segunda parcial, os erros do Barueri favoreceram as bauruenses. As meninas conseguiram o domínio. As visitantes até recuperaram o placar, mas o SESI Vôlei Bauru fechou de novo por 25-20. O terceiro set, mais uma vez, teve sequências longas de tirar o fôlego da torcida. E venceu por 3-0 Barueri. Nós jogamos melhor taticamente, mas ainda com alguns erros ainda de construção de contra-ataque. Na transição, a gente está construindo mal ainda. Mas é conjunto, é o dia, é ver como vai ser, pessoas novas chegando, entrando no processo, e a gente precisa ter essa calma aí. O bom é que vencemos, né? O bom é vencer. Bauru assumiu a liderança com 9 pontos e deixou o Barueri em segundo lugar com 8 pontos. Nosso time ainda está com um pouco de limitações aí, né? A equipe adversária é um time completo, uma excelente equipe, né? Mas a gente tem tudo para brigar aí no campeonato, se Deus quiser. Com a vitória, o SESI Vôlei Bauru está classificado para as semifinais. E o desafio agora é manter esse ritmo, porque quem fizer a melhor campanha vai ter a vantagem de decidir em casa as semifinais e as finais do campeonato. Ainda faltam mais 2 jogos para terminar essa primeira fase do Paulista. Manter o ritmo, o pé no acelerador, o foco total para os próximos times e continuar estudando e obedecendo todas as táticas que são passadas. Parabéns aí para as meninas do Vôlei Bauru e boa sorte nos próximos jogos. No próximo bloco tem as dicas de cultura e lazer para você ir se programando para o seu fim de semana. Vamos agora para Assis. Imagens ao vivo da cidade, temperatura em Assis agora na casa aí dos 26 graus, meio-dia e 29 minutos, não sai daí que tem notícias, volta já. Daqui a pouco, depois do Jornal Hoje, tem as atrações do Revista de Sábado e o Marcos Paiva mostra pra gente. Olá, muito boa tarde. Revista de Sábado começa daqui a pouquinho, às 2 da tarde, logo depois do Jornal Hoje. E eu quero te convidar a conhecer a cidade de Cerqueira César.
Nós fizemos uma gincana com 3 escolas municipais, onde a garotada participou e contou um pouco da história dessa cidade. Eles estão mostrando pra gente que manjam muito de Cerqueira César. Você já ouviu falar que aqui em Cerqueira César é feito um doce de leite maravilhoso? Ele tira o tarugão de leite ali que estava resfriando, passa nesses disquinhos aqui, ó, já corta bonitinho. Uma para-atleta que leva o nome de Cerqueira César para todo mundo. Eu falo que Deus me deu, não me deixou ir com as pernas, mas me deu a oportunidade de ir com os braços. Nós também vamos te mostrar a ASERV, a Associação Cerqueirense da Vital Idade, que faz um trabalho artesanal bem diferente. Dona Irene, como é que funciona esse artesanato que vocês fazem aqui? 2 ritmos que não são muito comuns aqui no Brasil, o country e o folk. É a banda Os Rancheiros. Então a gente se encontra às 2 da tarde, logo depois do Jornal Hoje, e o Marcão aqui tá te esperando. Até lá! Vamos agora ver as dicas da nossa agenda de cultura e lazer. Esse fim de semana acontece mais uma edição do Canto no Botânico. É para aproveitar o domingo ao ar livre com a família, curtir as belezas do Jardim Botânico em Bauru com música ao vivo. A cantora Leda Rafaela vai animar esse dia de encontro com a arte e com a natureza. O show começa às 10 horas da manhã no Jardim Botânico em Bauru, de graça. E o Circuito Cultural Paulista traz o espetáculo A Ira de Narciso aqui para Bauru. Nesse espetáculo, o escritor está em um quarto de um hotel se preparando para falar sobre o personagem Narciso da mitologia grega, enquanto ele tenta desvendar uma misteriosa mancha no tapete, uma peça de mistério. Domingo, 7 da noite, no Teatro Municipal de Bauru, de graça. E tem também as atrações do Sesc para a família toda curtir. Domingo, às 4 da tarde, tem o espetáculo infantil O Velho dos Sonhos. São histórias contadas às crianças pelo vento, que vem de qualquer lugar. A peça é de graça. E depois a animação é com o grupo Quintal do Brás. Os músicos bauruenses trazem no repertório grandes nomes do samba que influenciaram gerações. O show Caciqueando começa às 5 da tarde. É só escolher e aproveitar o seu fim de semana. O Tem Notícias termina aqui. No nosso G1 Bauru, Marília e região, você acompanha tudo o que acontece no Centro-Oeste Paulista. Eu volto a te encontrar logo mais à noite, depois da novela Espelho da Vida. Para você, uma ótima tarde e até lá. Tchau, tchau. Tem Notícias. Oferecimento. Certificado de Contribuição Hipersaúde. Adquira e contribua com o Hospital Amaral Carvalho. E Vestibular Unimar. Prova.